De volta, 15 horas 36 minutos. Quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, e a gente segue abrindo a rodada mensal de entrevistas. E a partir de agora, um faleiro que muito te interessa. Estamos recebendo nos estúdios CBN a Defensora Pública Geral de Mato Grosso, doutora Maria Luziane Ribeiro. Doutora, seja muito bem-vinda à CBN Cuiabá. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, eu que fico muito feliz de estar aqui participando desse momento com vocês e trazendo informações da Defensoria Pública do nosso estado. Informações essas que muito te interessam, que fazem parte da sua vida, e é importante. A gente vai debater os 25 anos da Defensoria Pública, mas antes, quando abri o programa, falei da presença da senhora e falei publicamente da minha admiração pessoal pelo trabalho que vem desempenhando como mulher, jornalista, vendo uma mulher na sua posição, desenvolvendo um trabalho admirável. Então, registro mais uma vez, porque é de coração em absoluto. Mas eu vou pedir também, para quem não conhece a sua história, às vezes pensa, defensora geral, né, professor? Como conquistou, chegou até lá? Eu imagino que seja uma trajetória dura, de muito trabalho. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco dessa trajetória para a nossa audiência antes de falar da Defensoria, desse trabalho de 25 anos. Muita gente confunde a Defensoria Pública com o Também. Ministério Público também. Ministério Público, né? Na verdade, não tenho muita ideia do que Exato. seja exatamente, né? Eu falo, e principalmente até os nossos assistidos. E algumas vezes a Defensoria Pública está lá dentro do fórum, eles acham que é até o próprio Poder Judiciário, né? Exato. Então, existe uma grande confusão. Mas assim, eu sou a Luziane, mãe de 2 filhos. Eu tenho 20 anos como defensora pública, esse ano eu completo 20 anos. Entrei na Defensoria Pública, ainda era uma instituição bastante pequena. Nós éramos, na época, 70, quando eu tomei posse, entraram 16 defensores, nós éramos 74 defensores na época. Então, assim, ainda fazíamos pouca cobertura de atendimento no Estado. Então, de 25 anos de história da Defensoria, eu estou aí há 20 anos e vi muita coisa acontecer. Trabalhei em Santo Antônio do Leverger, trabalhei em Várzea Grande. Lá eu trabalhei com criança na vara da infância e juventude. Trabalhei com violência doméstica aqui em Cuiabá por muitos anos. Atendimento de iniciais. Trabalhei também no consumidor, no Núcleo do Consumidor de Cuiabá, que foi a minha última lotação. Aí, em 2019, eu assumi um cargo na administração como secretária executiva de administração. Fui secretária executiva de administração nos últimos 4 anos, né, anteriores à minha eleição e nomeação como defensora pública geral. E desde 2023 assumi como defensora pública geral. Fui a segunda mulher a comandar a Defensoria Pública no estado de Mato Grosso. Nós tivemos, na época, né, era conhecida como Carol Rotini, que assumiu em 2006 e 2007 e 2008, né? E aí depois disso eu vim assumir agora em 2023. E também sou a primeira defensora de primeira instância, porque até então eram só defensores de segunda instância que assumiam os cargos de defensor público geral, e eu fui a primeira defensora de primeira instância a assumir essa função. Então eu sou do chão de fábrica, literalmente. Doutora, como eu tenho 26 anos, há 25 anos atrás, quando foi o lançamento, eu estava lá, né? Foi um momento de empolgação e, na sequência, foi um momento de desespero que nem local direito para ficar tinha, né? Muitas vezes não tinha nem sala para atender pessoas. Como que está hoje do ponto de vista de estrutura? Melhorou bastante? Aumentou o número? Está em quantos municípios já tem defensor público? Como que está? Professor, melhorou muito, né? Quando eu entrei, eu fui para uma sala do fórum, que tinha uma cadeira quebrada do fórum. Sim. E um computador, aqueles computadorzão com tubo, assim, sabe? Aquela tela enorme. E praticamente eu trabalhava em casa, fazia o atendimento à população, anotando tudo ali em cadernos. Hoje a nossa realidade é muito diferente, né? Ainda estamos precisando crescer muito. Em 2024, um dos nossos grandes avanços foi começar o atendimento em todo o estado. Então, isso daí é um motivo de muita alegria. Hoje eu posso dizer que com muito trabalho, com muita negociação, porque houve assim grandes assim, tratativas, reuniões, conversas, apresentação de necessidades para o governo do estado.
Tivemos também a sensibilidade do governo de estado em entender a importância da instituição, tanto o governador, tanto o chefe da Casa Civil, o secretário de Fazenda, a Assembleia Legislativa, ou seja, várias partes envolvidas. Então, a Defensoria Pública iniciou 2024 em todas as comarcas. Nós estamos com 211 defensores trabalhando atualmente, né? Então, isso possibilitou que a Defensoria tivesse essa expansão, mas ainda não estamos no cenário ideal. Ainda tenho, e para poder chegar a todas essas comarcas, ainda continuamos precisando do apoio do Poder Judiciário, várias localidades com salas de apoio para a Defensoria Pública poder atender a população. Ou seja, a gente cresceu significativamente, a gente está melhorando, né, e temos melhorado bastante os locais de atendimento, porque a gente passou por um período de sucateamento e de diminuição do trabalho da Defensoria. A Defensoria, ao invés de expandir, ela teve que recuar, ela teve que fechar pontos de atendimento. Foi um momento bastante difícil para a gente, mas a gente conseguiu avançar nesses últimos anos, mas ainda temos muita coisa a crescer. Então, assim, ou seja, acho que os desafios aí dos próximos anos são maiores ainda. Em termos de conceito, até a gente falou que é diferente e terminando dando uma... Eu vou dar uma explicação didática aqui, por favor, complementa depois, conserte ela. Fique né? à vontade. Para quem não entende, quem que é o defensor público? Defensor público é o advogado, principalmente daqueles que não podem pagar. Mas também ele atua em áreas que muitas vezes passa despercebido. É isso, né? Uhum. Vou aproveitar e vou colocar a pergunta aqui da Rita de Cássia, que é nesse sentido. Marcela, estou ouvindo a defensora. A defensoria ela faz esse atendimento para pessoas em situação de vulnerabilidade e complementou. Eu vejo uma atuação muito forte com as mulheres que sofrem violência. Existem mais possibilidades? É a Rita de Cássia que está nos acompanhando, doutora. São vários grupos de vulneráveis que a Defensoria Pública tem uma atuação muito forte. E assim, hoje o defensor público ele tem um papel extremamente importante, que é buscar e fazer com que essas pessoas que hoje estão em condição de vulnerabilidade possam sair dessa condição de vulnerabilidade, que eu acho que é o nosso maior desafio. A gente não quer que o filho de um assistido continue sendo assistido. Então, nós estamos ali, e aí eu falo do grande diferencial do defensor. Nós não somos meramente advogados para poder cuidar de processos. A gente está ali para poder discutir políticas públicas. Então, a gente vai para um lixão para poder conversar com esses catadores de recicláveis que fazem um trabalho fantástico e são invisíveis. A gente vai para a rua para poder conversar com a população de rua e a gente leva essas necessidades para os órgãos públicos. Aí a gente bate na porta da Secretaria de Estado de Saúde, a gente bate na porta da Secretaria de Assistência Social. Nós vamos para os presídios para poder ver as condições que estão aquelas pessoas. Além da análise processual, a gente vê as condições deles. Na área de saúde, a gente tem uma série de atuação na área de saúde, regularização fundiária, então, violência contra a mulher, né? A gente tem um trabalho muito forte aí de combate a essa violência. Tem um fórum hoje comandado pela defensora pública, doutora Rosana Leite, que está justamente levantando casos pontuais de feminicídio aqui no estado, tentando identificar as causas desse feminicídio para a gente poder trabalhar em cima dessas causas. Porque a sensação que a gente tem, especificamente na violência contra a mulher, é que é enxugar gelo, né? A gente só está enxugando gelo, os números aumentam, a gente desenvolve ações e os números continuam aumentando. Então, assim, o leque de atuação de um defensor público ele é muito grande. E aí eu falo que o grande papel do defensor não é estar trabalhando exclusivamente em processos. Sim. E a gente não trabalha só em processos, e esse que é o nosso diferencial. Nós passamos um período que algumas áreas do conhecimento foi crítica nos últimos anos. Foi crítica não, foi atacadas. Uhum. Né? E eu cheguei a ver, né, muito ataque ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Aqui em Mato Grosso teve também? Não foi muito intenso, não foi muito forte, não. Aqui a gente tem, embora a gente tenha, o Estado é um Estado conservador, sim, mas a gente tem um respeito à instituição. A gente não teve tantos ataques diretos, não. Tivemos em outras localidades situações bem mais complexas. Né? Realmente há essa compreensão de uma parcela da sociedade de que ali, assim, existe... E por que existe a Defensoria Pública? Justamente como você colocou. Eu tenho ali uma parcela da população que não tem condições de contratar um advogado. E, às vezes, eu preciso até explicar para essa população. É preciso que ele seja defendido
para que haja justiça. Sim. E não é justiça para ele, é justiça inclusive para a sociedade. Porque senão esse processo ele pode extrapolar o prazo e ele vai acabar sendo solto, ou esse processo pode correr o risco de ser prescrito e de a justiça efetivamente não poder fazer nada, porque não tinha uma defesa para aquela pessoa. Então, assim, é importante ressaltar que dentro da questão processual, a Defensoria Pública ele tem esse papel importante para que efetivamente ocorra a justiça. Sim. E cada instituição ela tem o seu papel. Eu costumo falar bastante isso, que é um dos argumentos que eu falo, conversando com o governador, conversando lá na Assembleia Legislativa. Não adianta a gente ter o fórum e ter o Ministério Público em um município se eu não tiver a Defensoria Pública. Sim. Porque a pessoa, e a gente já teve casos concretos, que a pessoa bateu na porta e simplesmente o fórum falou, a gente não consegue te ajudar, a gente não pode, porque cada um tem o seu papel. Eu já tive um caso de um senhor idoso com bloqueio na aposentadoria dele, ele não podia sacar para poder comprar comida, e ele recebia um salário mínimo, ele foi no fórum, ele foi no Ministério Público, só que são instituições que têm os papéis, cada um tem o seu papel. Ele precisava da Defensoria Pública, e só quando a gente efetivamente passou a atender naquela localidade, atendendo a situação dele, a gente conseguiu resolver o seu problema. A Defensoria está em quantos municípios hoje? Hoje, nas 79 comarcas, né? Porque a gente ainda trabalha com esse modelo de comarcas. Então, hoje, com até essa expansão... É necessário, né? Não tem, se distanciar muito, não tem funcionalidade. Sim. Aí, o que a gente pensa numa perspectiva de futuro é ampliar o atendimento, pelo menos para aquelas... Porque, às vezes, você tem cidades... E a gente está falando de um estado com dimensões geográficas, né? Às vezes até inacreditáveis. De países, não é de um país, né? De eu países. falo em reuniões que tem com outros defensores públicos gerais, eu falo, não, a gente fez um mutirão no Guariba, 1.500 quilômetros de Cuiabá. Eles falam, como assim, né? Eles não conseguem nem imaginar uma situação de uma distância tão grande. A gente está pensando no modelo de começar a fazer atendimentos em alguns municípios que às vezes não são sede de comarcas, aí conversando com a prefeitura, mas isso já é um projeto já para frente, né? Porque assim, a primeira coisa que eu precisava era ter o defensor na comarca. Hoje a gente tem esses defensores nas comarcas, então nós estamos efetivamente em 79 localidades. O nosso próximo passo é identificar, às vezes, municípios bastante populosos, com IDH também baixo, para que o defensor possa fazer um atendimento volante, mas que possa ir nesse município para facilitar a vida desse cidadão. Doutora, são 211 que a senhora citou, né? 211 defensores. Esse número é suficiente? Tem uma previsão de aumento? Já tenho pessoas aqui perguntando também sobre concurso. Como é que está esse cenário? Não é o suficiente, Marcela. Nós temos 255 cargos no total, né? De defensores seriam 255. Com 211, significa que eu tenho 44 cargos vagos, né? Então, eu ainda preciso crescer. Um dos temas de negociação para este ano com o governo do estado é justamente possibilitar crescer um pouco mais. A gente está tentando uma negociação para poder crescer pelo menos mais 10 cargos este ano, né? Então, crescer esses 10, possíveis reposições de algum defensor ou outro que venha se aposentar, né? Que a gente tem alguns processos de aposentadoria em andamento, mas a gente está trabalhando com o governo do estado para pelo menos ter, no mínimo, mais 10 nomeações esse ano. Tendo mais 10, a gente consegue ter um fôlego razoável. No fim do ano tiveram quantos novos? 22. 22 novos. 22. Aí esse número começa a ficar mais equilibrado. Começa a ficar mais equilibrado, né? Aí a gente consegue, ainda não é o ideal, como eu falei, né? O ideal é eu ter todos os cargos preenchidos, mas pelo menos aquelas... Porque eu tenho determinados lugares que é impossível eu não ter o defensor, né? Como eu cheguei lá em Colniza. Não tem como, é uma localidade que eu preciso ter um defensor ali. Porto Alegre do Norte, eu preciso ter um defensor lá naquela localidade. Na verdade, Porto Alegre do Norte são duas, né? Eu preciso ter dois lá, porque a população de Confresa é tão grande, né? E da comarca é tão grande que a gente precisa ter 2 defensores atendendo aquela região. Então, em determinados lugares, eu preciso ter a presença do defensor. Não basta eu ter a equipe e um defensor atendendo por acumulação, que a gente tem algumas situações que isso acontece. E que pode funcionar a depender do tamanho do município, do tamanho da comarca. Mas tem outras que não. Então, assim, 44 ainda pesa,
né, ainda torna difícil, o cobertor ainda está curto, Uhum. mas está muito melhor do que era, né, no ano passado, porque no ano passado estava com 66 cargos vagos, e isso era muito difícil. Está evoluindo bem a tratativa com o governo? Tá, a gente tem uma boa receptividade, né, o governador tem se sensibilizado, né, e aí é até uma questão de matemática, e ele gosta muito de matemática, né? Se você olhar o orçamento da Defensoria Pública, a gente ainda está lá muito embaixo, né? Óbvio que a gente não vai conseguir dar todos os saltos que quer, mas o que é importante é ter a boa vontade de todas as partes, e mais ainda, que é uma coisa que tem acontecido, a gente tem se preocupado muito da forma como a gente vai gastar esses recursos que estão entrando. A nossa prioridade é atender a população, né? Tudo que a gente tem feito é direcionado para poder fazer um melhor atendimento para a nossa população. A média de defensores públicos no país é muito baixa, né? É muito baixa. Em torno de 25, 26 mil para um defensor. É um defensor numa cidade do tamanho de Jaciara. Quer dizer assim, um negócio maluco, né? Eu ia perguntar o seguinte, a relação que as defensorias públicas têm com a regionalidade, com o Estado, ela tem ondas onde ela tem foco maior, tem maior número de demanda naquele tempo, naquela época ou naquela região. Quais as demandas mais frequentes em Mato Grosso? A gente, de atendimento para a população, isso. né? O que a gente tem mais forte, sem sombra de dúvidas, é atendimento na área de família. Sim. Né? Ainda é uma área com volume muito grande. Temos saúde, né? E uma outra pauta que ainda não é, mas a gente tem sido bastante procurada, é a questão de regularização fundiária, Sim. que a gente pretende dar uma atenção especial, né? Com algum projeto, alguma ação específica para regularização. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, o que sempre... se você pegar números de atendimento, a gente tem um número significativo de demandas envolvendo questões de família. E tem uma questão que eu tenho falado aqui o tempo todo. Toda hora que acontece um crime exagerado, bárbaro, né, vem as pessoas, autoridades que não deveriam falar isso, dando soluções que sequer a Constituição permite. Né? Autoridades pedindo pena de morte, prisão perpétua, uma série de coisas assim. E aí, quando foi falar a palavra enxugar gelo, ela ficou muito forte no Brasil, né? Porque mesmo a pena de morte, vamos que pudesse ter pena de morte, prisão perpétua, ela só vai atender depois do crime pronto. Sim. Né? E aí eu vejo um papel muito importante na questão da defensoria, que ela tem os dados suficientes para a gente deixar que não exista o criminoso, ou não acaba, mas você diminui para um patamar aceitável. Falando isso para perguntar o seguinte, com o avanço da comunicação, a gente tem mais acesso principalmente a casos drásticos, né? Violência doméstica, violência contra a criança, assalto, roubo. E a gente passou a ter muito essas informações, com o aumento da população, automaticamente aumentou, e as estatísticas mostram que tem aumentado a questão dos números, né? Existe alguma coisa hoje que a defensoria, alguém procura a defensoria, políticas públicas que eles solicitam, porque a defensoria é que está perto, é que sente isso, né? Existe essa integração ou a política ainda continua muito separada de querer resolver as coisas? Deveria querer resolver, querem mais o voto, é mais interessante brigar contra o cara que matou, porque se você evita, muitas vezes até você perde o voto. Sim, não, existe essa integração. A Defensoria Sim. Pública ela tem participado ativamente de vários grupos de discussão, de comissões temáticas na Assembleia Legislativa, junto ao próprio TCE, a gente tem participado, a gente tem tido voz ativa, porque é isso. O fato da gente atender a população, a gente sabe a realidade da Sim. população. Mesmo no próprio Poder Judiciário, quando se forma. Então, assim, normalmente, quando a gente tem alguma organização de discussão de políticas, a gente tem a participação da Defensoria, quase que um assento ali cativo em todas essas áreas a gente tem. A Assembleia, em especial, todas as vezes que tem alguma comissão, há um convite para que a Defensoria, às vezes eles ligam lá e falam quem que vai ser o representante da Defensoria, porque eles entendem esse papel importante que o defensor faz, né, de ter essas informações e a possibilidade mesmo de contribuir, né, com dados e informações concretas para a gente ter políticas que vai atender efetivamente a população. Então, a gente tem tido esse canal, sim, e tem tido esse respeito e conversado bastante para poder construir um trabalho mais sério.
doutora Luziane, a gente infelizmente aqui luta com esse relógio que acelera quando a conversa é boa e a gente caminha para os minutos finais. Eu vou pedir para a senhora falar um pouco dos desafios desse período que está à frente e também dos pontos que a senhora já viu uma evolução significativa, esse trabalho realizado pela equipe. A gente está falando de 25 anos, mas para fechar, eu vou pedir para a senhora falar um pouco da sua condução, dos trabalhos que estão sendo realizados e das mudanças que a senhora já observa. Ainda eu falo, hoje até eu tive uma reunião com os diretores da área administrativa e eu falei, hoje a gente olha para trás, a gente vê que a Defensoria Pública cresceu muito, sem sombra de dúvidas. Muitas coisas nossa, era inimaginável a gente pensar que chegaria a ter, por exemplo, ontem nós demos posse a 11 analistas de TI, né, que é uma área que a gente precisa crescer muito na área tecnológica. A gente falava assim, há 5 anos atrás, isso nós não imaginávamos que chegaríamos a um cenário como esse. Só que eu falei, gente, agora a gente tem que pensar na defensoria de 50 anos, daqui a 25 anos, onde que a gente quer que essa instituição esteja. Então, sem sombra de dúvidas, a gente ainda tem muitos desafios. E é óbvio que passa por aumento de efetivo, porque eu preciso ter mais defensores, sem sombra de dúvidas, para possibilitar realmente o real atendimento da população. Eu vejo como um grande desafio, Marcela, o atendimento mesmo, como foi colocado aqui pela Juliana, a questão do estado inteiro. Porque Mato Grosso é muito desafiador. As distâncias geográficas, as condições que ainda, por mais que houve um avanço significativo de rodovias, de melhoria, e eu sinto isso porque eu rodo, eu sou uma defensora pública geral que roda, que não fica no gabinete, então eu vou para todos os lugares onde tem mutirão e eu vou de carro. É só quando é muito longe, assim, numa situação muito atípica. Mas, normalmente, eu estou na estrada rodando. Semana passada, eu estava em Guarantã do Norte, conversando com a prefeitura em Terra Nova do Norte. Eu estava ali no Nortão, conversando com o pessoal para poder falar sobre a instalação da defensoria. Então, é um grande desafio a gente sair das 79 comarcas, das sedes da comarcas e ir realmente para fazer esses atendimentos aonde a população precisa, que eu acho que o grande desafio é a Defensoria Pública precisa estar aonde a população está, e não a população ir aonde a gente está, né, nos nossos gabinetes. Então, o grande desafio é fazer com que os defensores tenham condições de ir e tenham essa possibilidade de ir aonde a população está. Então, esse é um grande desafio, sem sombra de dúvidas. E pensando, é tanta coisa e são tantos desafios. Na área tecnológica, né, que a gente pode avançar, tornar o nosso atendimento mais eficiente, diminuir ali, né, etapas, e isso a tecnologia pode ajudar muito na melhoria dos processos. Então, isso também é uma outra frente que a gente está trabalhando atualmente nesse avanço da questão tecnológica, porque eu libero mais ainda a mão de obra para que eles possam fazer o que interessa, que é atender a população. Então, assim, é muita coisa dentro desse cenário aí do que a gente pretende ainda para a nossa instituição aí do futuro. Doutora, muito obrigada pela participação. Agradeço a toda a sua equipe, todo o time. Quero agradecer a Jana aqui, assessoria brilhante, como sempre, em tudo que faz. E que a senhora volte mais vezes. Eu já vou, inclusive, convidar ao vivo, né? Porque na Semana da Mulher a gente vai ter um programa especial no Dia da Mulher. Já está convidada a estar nessa bancada. E que a gente, não é, professor, coloque esse assunto mais vezes na bancada. Fale sobre a defensoria. Eu acredito que é o poder da comunicação e aproximar as pessoas, levar, não pontuar situações críticas tão somente, mas que a gente coloque mais vezes esse assunto na mesa. Obrigada mais uma vez e volte sempre, porta aberta e microfone vermelho à disposição, doutora. Eu que agradeço. É um prazer, eu falo, como eu falei no início, né? Para mim é um prazer falar da Defensoria Pública, falar da instituição que eu amo e um trabalho fantástico que a gente faz ali diariamente. Então, eu estou à disposição, né? A gente vai se organizar para poder estar aqui falando outras vezes, com certeza. Para virar um quadro isso aqui também, professor. O faleiro do bom, porque muita gente sanou dúvida. Manda um abraço. Pedagógico, né? Pedagógico. Está lidando com uma coisa que a sociedade precisa. Hoje, aliás, foi pedagógico, né? Foi falando da questão da bastante. dengue, a gente precisa vacinar, precisa cuidar do mosquito. E agora nós estamos falando que precisa cuidar do corpo e da alma também, quando se trata da questão da injustiça. Sim. Não há corpo
que aguente a injustiça, mas o pior de tudo é a alma que sofre. Exatamente. E eu vi pessoas aqui com dúvidas, sem saber, então é importante. Vamos embora, professor. O Washington tá nervoso. Vamos embora. Vai chover, Washington. Como hoje é Natal, daqui uns dias já é Ano Novo, né? Ah, Até amanhã. Tchau, Julie. Até amanhã. Tchau, doutora. A gente se despede. Cuidem-se. Amanhã às 14 horas a gente tá aqui firme e forte e não abre mão da sua companhia. Estúdio CBN.